Quando os ponteiros se encontram e que nós ouvimos as 12 badaladas. A hora que se anuncia é meia-noite. Uma hora em que tudo pode acontecer, inclusive nada. Mas hoje, muitos acontecimentos. Vamos à história de hoje. Rádio Emoção. Paulinho Boa Pessoa. A verdade de cada um. Meu querido amigo Paulinho Boa Pessoa, hoje eu quero contar essa história da meia-noite. E foi uma experiência que eu vivi aqui, na minha casa. Na verdade, foi a conversa entre dois trabalhadores. Eu estava fazendo uma reforma na minha casa e aí nós contratamos os pedreiros, que de repente tem uma hora que é o momento do café, tem o horário do almoço, mas quando dá 2 da tarde até umas 2:30, eles tomam um café. Inclusive eu faço questão. Eu vou até a cozinha, eu preparo um cafezinho com leite, pãozinho com manteiga, às vezes tem uma mortadela, um pedacinho de queijo. É um carinho que eu faço para com os trabalhadores. E aí eu servi aquele cafezinho para eles, o café da tarde. Eles me agradeceram muito. Só que aí eles terminaram, ou estavam ainda comendo do pãozinho, do queijo, e tomando do cafezinho com leite, e começaram a conversar. E eu fiquei atenta à conversa, porque, na verdade, eu fiquei na copa. Eu estava costurando alguma coisa, eu sou costureira também. Eu estava costurando e eu fiquei na copa e eles na cozinha, terminando o café. E aí eu estava ouvindo a conversa entre os dois e me chamou demais a atenção, porque um daqueles pedreiros, trabalhadores, estava passando por uma situação extremamente delicada. E a conversa me chamou demais a atenção. Um deles estava falando, que ele estava muito contrariado, ele estava muito triste. E aí o outro começou a fazer perguntas para tentar animar aquele rapaz que estava muito triste. Depois de alguns minutos em silêncio, quando eu já não esperava mais que ele respondesse alguma coisa, ele começou a fazer um relato dos problemas dele em família, dizendo que, puxa, eu estou mesmo chateado, você percebeu bem, eu estou pensando em me separar da Maria, minha mulher, porque ela está bebendo muito e ela não me respeita mais, ela está bebendo demais e ela não me respeita mais. Lógico, isso me chamou atenção. É incomum que uma mulher beba bastante e deixe de respeitar o marido por isso. Eu fiquei atenta, mais do que curiosa, eu fiquei atenta. Até parei de fazer a minha costura para ouvir com mais atenção, porque eu fiquei bastante impressionada com o tom de voz desse rapaz que desabafava, com a tristeza com a qual ele passava essa informação. E à medida em que ele ia falando todos os detalhes, eu ia ficando assim, arrepiada. Eu olhava para o meu braço e eu via os pelos do meu braço todos levantados e arrepiados. E assim como ele ficava emocionado contando para o outro, eu também ficava emocionada daqui. Então, parei a costura e fiquei de ouvido bem atento para não perder absolutamente nada. E ele foi contando toda a história. Contou para o amigo pedreiro quando foi que ele conheceu a Maria. Ele
com 13 anos de idade, ela, né? A Maria estava com 13 anos de idade, e de como ela se tornou a mulher dele. Ele tinha 19 anos, ela tinha 13. Ela era uma adolescente magrinha, ele contando por outro. Ela uma adolescente magrinha, cabelo preto encaracolado, um jeito simples, as roupas humildes, porque ela era muito pobre. Ela tinha, assim, um olhar raivoso quando ele conheceu a Maria. Ele dizia, sabe, o olhar meio rebelde, misturado com um semblante de tristeza de quem vive uma vida difícil, conturbada. Ela era assim, a Maria. Ela era a segunda filha, tendo somente um irmão mais velho. Os outros eram mais novos do que ela. A Maria vivia com a mãe dela era separada do pai dela. O pai dela e o irmão mais velho viviam no outro canto. Os dois irmãos mais novos eram filhos de casos fortuitos da mãe. Já não eram do mesmo pai. Então eles passavam muitas dificuldades financeiras. A Maria, obviamente, vivia nessa dificuldade financeira. E para completar a vida miserável, a mãe dela ainda bebia. A mãe dela era alcoólatra. Então, quando eu conheci a Maria, ela com 13 anos, ela já era muito sofrida. E talvez daí se explique o olhar de rebeldia que ela tinha. A Maria, ela cresceu nesse cenário difícil, um verdadeiro caos, uma família desfeita, a mãe dependente de álcool, a mãe muito relapsa, a mãe não tinha boa moral. Devido à bebida, se tornava uma mulher violenta, batia nos filhos, batia nela. Inclusive, contra ela, usava de uma violência terrível, esquentando uma colher no fogo e encostando aquela colher vermelha do fogo no braço dela, nas pernas dela. Se explicava o sofrimento da minha mulher, da Maria. Foi aí que ela conheceu aquele pedreiro que contava a história. O nome desse pedreiro que contava a história era João. Ele dizia, ele contava para o outro, ela tinha ainda um corpo pré-adolescente, mas vivia sempre mal-humorada, reclamava muito da vida e brigava por tudo com a mãe, com os irmãos. Inclusive, quando eu a conheci, que nós começamos a namorar, ela brigava muito comigo também, porque eu era muito amigo do irmão mais velho dela, que ainda era menor, mas eu já trabalhava, e ele também trabalhava, roçando um pasto na mesma fazenda, onde eu trabalhei a minha vida inteira, ali como peão. Então a amizade do João com o irmão mais velho da Maria fez com que eles tivessem uma proximidade maior. E dali para o namoro foi um passo. Um dia, a Maria contou para o João que brigava demais com a mãe. Quero ir embora de casa, eu não aguento mais sofrer. A minha mãe bebe demais, João. Ela me maltrata muito, ela me agride. Ela chega a esquentar a colher no fogo e encosta a colher vermelha na minha pele. Eu quero fugir, sabe? Eu quero ir para um outro lugar. Eu quero fugir para a cidade. Eu quero trabalhar numa casa de família. Porque eu não aguento mais essa vida de dificuldade, essa vida miserável, sofrida e de agressões com a minha mãe. Então o João explicava para o Mário era o outro pedreiro. Então o João contava para o Mário que ele, com medo de perder a Maria, de ver a Maria ir embora e de nunca mais ele encontrar a Maria, o João propôs: então faz assim, vamos morar juntos, vamos viver juntos eu e você. E a Maria aceitou sem questionar, de modo que o João e a Maria se juntaram em poucos dias, mas não se casaram, não houve aquele casamento oficial. Mas eles foram viver juntos. Mas eram jovens demais. A Maria nem tinha noção do que era um casamento,
Mas como ela queria se livrar daquela vida difícil, ela saiu de casa abandonando a mãe, os irmãos e indo morar na casa dos pais do João. O João que é filho único. O pedreiro que contava a história, o João, filho único. Foram morar lá, na casa dos pais do João. Assim, a Maria foi viver a vida dela, entre aspas. Casou-se com o João. Não era um casamento oficial, mas foram viver juntos. Enquanto isso, a mãe da Maria bebia cada dia mais, cada vez mais. De vez em quando, a Maria ia visitar os irmãos, mas sempre que ela fazia isso, brigava demais com a mãe, brigava muito com a mãe, porque essa sempre estava bêbada, sempre estava caindo de bêbada. Em uma dessas visitas, a Maria foi acompanhada pelo João. O João foi com ela. E o João acabou testemunhando uma briga violenta demais entre mãe e filha. Depois de algumas agressões verbais, a mãe da Maria, bastante alterada, avançou sobre a filha e agarrou a Maria pelo cabelo. O cabelo da Maria era grande, ela estava amarrando um rabo de cavalo e ela pegou o cabelo, saiu puxando pro quintal, na frente da casa, xingando e expulsando a Maria. Vai embora, some daqui, não volta aqui nunca mais. Enquanto ela inclusive machucava a Maria fisicamente. A cena foi tão dramática e se deu de forma tão ríspida e tão rápida que nem o João e nem ninguém teve tempo de fazer alguma coisa para separar as duas. Mãe e filha se atracaram, se atarracaram para se defender da violência da mãe e se livrar das agressões físicas. A Maria a empurrou no terreiro e derrubou a mãe. Ela empurrou a mãe com as duas mãos. Ela não aguentava o cabelo sendo puxado, aquelas agressões todas. Então ela colocou as duas mãos na mãe e empurrou a mãe. Com a queda, a mãe passou alguns minutos quieta, como se estivesse desacordada. Ela tinha batido o lado esquerdo da face no chão e ferido a pele do rosto. Depois de alguns minutos, a mãe começou a se mexer como se estivesse muito embriagada, mas não conseguia mais se levantar, não conseguia mais sair do chão. Então ela começou a xingar, a espernear, a amaldiçoar a filha. Maldita, maldita Maria, maldita seja você, Maria. Maldita Maria. A mãe amaldiçoando a própria filha. Depois de um tempo, já cansada de se debater no chão e com o álcool já se esvaindo pelo seu cérebro, a mãe começou só a chorar. Como eu sofro! Como eu sofro! Como eu sofro demais! E a mãe, chorando no chão, começou a dizer bem alto também: quando lá ela morrer, você vai ver por que lá ela bebe. Quando lá ela morrer, você vai ver lá porque ela bebe. E falou 3 vezes: quando lá ela morrer, você vai ver porque lá ela bebe. Cada uma com uma tonalidade de voz. Logo em seguida, teve a mãe uma crise convulsiva ali no chão, ali no terreiro, ali no quintal. E para desespero e horror de todos que se juntaram para ver a cena, ela começou a se unhar, a se debater, ao mesmo tempo em que foi se retorcendo, gemendo, revirando os olhos, soltando uma espécie de espuma pela boca. Começou a puxar os próprios cabelos e gritava sons esquisitos, mais parecendo grunhido do que, na verdade, qualquer tipo de palavra. Eram grunhidos. Uma cena verdadeiramente terrível que o João
e a Maria presenciavam, além de outros, sem saber o que fazer para ajudar aquela mãe. E quando o corpo estava todo retalhado já pelas unhas da mulher, a mulher se unhou inteira, que ela começou a se entortar toda, o pescoço daquela mãe deu uma volta estranha que normalmente o pescoço de um ser humano não daria. Sabe quando o pescoço dá uma volta completa? Assim, uma volta de 360 graus. Foi exatamente assim. E dali, instantes depois, a mãe parou de se mexer. Ficou imóvel por um tempo. Ninguém soube precisar quanto tempo. E deu a impressão de que ela aparentemente havia dormido. Dormido ou desmaiado. Passado um pouco o susto, o filho mais velho chegou perto e chamou pela mãe. Mãe! Mãe! Tocou o rosto. Bateu no rosto. Assim, querendo acordar a mãe. Mãe! Bateu no rosto da mãe, querendo acordar a mãe. E quando virou o rosto para ele viu os olhos da mãe abertos, mas sem brilho. Os olhos abertos, mas sem vida. Então ele gritou: a mãe morreu! A mãe morreu! A mãe tá morta! Dali para frente foi uma agitação só. Os filhos pequenos se puseram a chorar. A mãe daquela senhora, portanto, a avó da Maria, que morava na vizinhança, foi chamada e mandou o neto ir correndo até o posto de saúde do povoado. João estava paralisado de choque, sem acreditar no que estava vendo. E Maria só chorava. A Maria só chorava. Quando o pessoal do posto de saúde chegou ao local, constatou que ela já não se movia mais, já não se mexia mais e nem respondia a nenhum estímulo. Chamaram a polícia e um médico para ver o que tinha acontecido. Quando estes chegaram, fizeram os respectivos serviços de investigação e logo o médico já fazia o encaminhamento do corpo para o Instituto Médico Legal. Não havia mais nada a ser feito. A mãe de Maria estava realmente morta. Naquela hora de intenso sofrimento e de choque, ninguém se atentara para o que a mãe da Maria dissera. Nem mesmo ela, que entendeu aquilo como uma frase do tipo: você só vai saber o que é uma mãe quando eu morrer. Frase que todo adolescente já ouviu da mãe em algum momento da vida. E ela imaginou que a mãe se referia à sua falta, à dor do sofrimento de perder alguém que supostamente a gente não valoriza, coisa assim. Foi assim que ela entendeu a frase. Após o velório e o enterro, restava decidir o que fazer com os irmãos e com os parcos pertences da casa. João, ele resolveu ajudar a mulher, levando os 2 irmãos mais novos para viver com eles, que ainda não tinham filhos. E parte das coisas da casa, uns poucos utensílios de cozinha, roupas de cama, roupas de mesa, eles levaram para usar na casa deles, que também era casa de pobre. O irmão mais velho decidiu ficar morando com a avó materna, ali mesmo, no povoado, e perto da fazenda onde eles trabalhavam. E foi exatamente assim, que as dificuldades e os problemas mudaram de endereço. Com o passar dos anos, a família do João também começou a se desestruturar. Depois de um ano, a Maria engravidou do primeiro filho, e quando teve o nenê, que recebeu o nome de Pedro, fez até uma comemoração. O João comemorou com a mulher Maria o nascimento de Pedro. No interior, as pessoas têm mania de fazer meladinha. O que é meladinha?
Meladinha é uma espécie de batida de arruda com cachaça pura, alho, cominho, cravo, açúcar ou mel e obrigar a parida a tomar um gole. A parida, a mulher que teve o neném, a tomar um gole. Então é tradição. Toma meladinha, toma meladinha. E deram dessa meladinha para a mulher, para Maria tomar. E repito, é uma batida com arruda, cachaça pura, alho, cominho, cravo e mel. Não se sabe se por acaso do destino, entre os utensílios da casa herdados por Maria, havia um copo de bar, desses que medem as doses de cachaça no balcão, que a mãe dela havia levado para casa numa das vezes que bebera demais. Na confusão das comemorações do nascimento do nenê, do Pedro, deram uma dose de meladinha para Maria nesse copo, nesse mesmo copo que era usado pela mãe dela. Mas ninguém podia imaginar o que iria suceder dali para frente. E até hoje não se pode dizer que o copo tem a ver com a história. Mas o fato é que, de acordo com o João que contava ali a história, esse foi o último instante que ele viu a sua mulher completamente sóbria. Dali para frente, a Maria não parou mais de beber. Tomava uma dose da tal da meladinha sempre. Quando desse vontade, ela tomava. E dava vontade sempre. E logo, ela aprendeu a fazer a meladinha sozinha. De modo que a meladinha virou um item que não faltava dentro da casa deles. Mas depois de um tempo, ela começou também a beber outros tipos de bebidas que comprava. Sempre a chamada bebida quente, a cachaça. Não demorou muito para começar a deixar o Pedro, a criança, em casa, sozinha, abandonada às vezes, e ir beber no bar da vizinhança, onde fazia conta, às vezes comprava no fiado, às vezes pagava. Essa situação levava a Maria a brigar com os sogros e com ele, João, o marido, lógico. Ela começou a judiar dos irmãos mais novos e começou a judiar até do filho, o bebê. E a situação se agravou e ela começou a beber até cair pelos lugares, a envergonhar toda a família, exatamente como a mãe dela fazia, do mesmo jeito. Até que aquilo foi demais para o João. O que você está fazendo, Maria? Que é isso, Maria? Que colher é essa aí no fogo? Do jeito que a mãe dela fazia. A mãe dela esquentava uma colher até que a colher ficasse vermelha e tocava na pele da Maria. Pois ela estava fazendo a mesma coisa. Só que o João surpreendeu. Que colher é essa? O que você está fazendo? A Maria, ela ia pegar aquela colher vermelha, incandescente, e ia tocar na pele do pequenino Pedro, do filho do casal. Ele ficou indignado e entendia que aquilo para ele era o fim. Não dava mais. A mulher havia saído a cópia da própria mãe. O que teria acontecido? Meu Deus, o que teria acontecido? João se desesperou. Ele já não podia mais confiar na mulher. Chegou ao extremo de também esquentar uma colher no fogo. As pessoas mais velhas da cidade, rezadores e outros menos religiosos, começaram a incentivar o João. Procura um tratamento espiritual para Maria. Ela tem que procurar um tratamento espiritual. E ele, então, resolveu levá-la a um centro espírita famoso ali na cidade. O pouco da economia que ele havia guardado com o seu trabalho enquanto pedreiro, e ele era bom pedreiro, hein? O João era bom pedreiro. Ele e o Mário estavam trabalhando em casa. Então, ele pegou todo o dinheiro que ele tinha juntado, guardado, e levou ao centro espírita para pagar o tratamento da mulher.
Chegaram a esse centro espírita, era uma casa ampla, ele contando. Uma casa ampla, 4 águas, cercada de mangueiras, jaqueiras altas, jardins com flores nativas e plantadas, tudo muito limpo e bonito, tudo fresco. A Maria se sentou num balanço, o balanço era pendurado numa jaqueira, onde ela ficou como se ela fosse uma criança, Maria. Inclusive, com os pés tirados do chão, suspensos no ar, assim, no balanço, sem colocar os pés no chão, como se fosse ela, a Maria, a mulher dele, uma criança. Enquanto isso, o João foi falar com o guia espiritual, que logo os atendeu e os levou para um salão amplo e cheio de bancos e cadeiras ao redor de um altar, com algumas tigelas, castiçais, quadros de santos católicos, algumas esculturas de barro que João não soube identificar. Tudo sobre uma mesa longa, coberto por uma toalha branca e rendada. Ao começar a consulta, o guia espiritual disse que o tratamento dela não era simples. Não era simples e exatamente por isso também não seria barato. Mas que eles teriam que fazer. Senão, ela ia acabar sendo vítima do mal que a acompanhava. E então falou que se tratava de um espírito obsessor. Aquele espírito obsessor tinha tomado conta do corpo da Maria. Disse também que o tal do espírito obsessor tinha força sobre a Maria, porque disse o guia espiritual também que o tal do espírito obsessor tinha força sobre a Maria, porque ele não era uma entidade estranha. O espírito que havia se apoderado do corpo de Maria era o espírito de alguém que a conhecia, que a dominava, pois sabia exatamente tudo sobre o que a Maria sentia. Foi aí que o João, ele começou a reparar que, por incrível que parecesse, a mulher repetia exatamente as mesmas coisas que a mãe dela dizia quando estava alcoolizada. Inclusive, ele a pegou, a surpreendeu, esquentando a colher no fogo, como a mãe dela fazia com ela. E ela ia fazer com o bebê do casal, ia fazer com Pedro. E foi assim que marido e mulher se olharam e souberam o que estava acontecendo. Entenderam do que se tratava. E já sabiam também quem era o tal do espírito obsessor, que fazia a pobre da Maria beber e sofrer. O espírito obsessor era o da sua própria mãe. Ou talvez o mesmo espírito que a possuíra um dia e fazia com que ela fizesse e dissesse para as pessoas coisas que as ofendiam e magoavam, mas que depois não se lembravam de havê-lo feito, do mesmo jeito que agora a Maria fazia também. Mas exatamente saber do que se tratava não fora lá grande coisa, porque a promessa de cura feita pelo guia espiritual não foi adiante. O dinheiro do João não deu, coitado. Ele ganhava até bem como pedreiro, tinha feito boas economias, mas, de acordo com o que ele relatava para o Mário e eu ouvia da minha copa, o dinheiro não foi o bastante. Limpar o espírito custa caro, dizia o João para o Mário. Custa muito caro. Melhor mesmo é cuidar para não deixar jamais ele entrar, porque para tirar é difícil. Para tirar dá trabalho e custa caro, custa muito caro. E o João ainda declarou para o Mário que até aquele instante o casal sofria com o vício
do alcoolismo, a dependência do álcool, decorrente da possessão desse espírito obsessor que a Maria, sua mulher, havia sido vítima. Seria de fato o espírito que era da mãe dela? Ou o espírito obsessor que tomou conta da mãe dela também? João, agora eu entendi, porque ele estava triste. Então, eu entendi que eu ter ouvido aquilo tudo da minha copa enquanto costurava não havia sido à toa. E eu entrei com providência. Interferi na conversa. Dá licença, João. Dá licença, Mário. Escutei tudo. Estou muito tocada com a história que você contou para o Mário. Eu quero ajudar. E foi exatamente nesse instante que o João parou para prestar atenção em tudo que eu tinha para lhe falar. Todas as providências dali para frente foram tomadas. Descobrimos que tem gente que faz de graça o que aquele centro espírita estava cobrando. E gente muito verdadeira. Depois de ter ido aquele tratamento espiritual que eu consegui através de uma pesquisa para eles, a Maria se curou. Foi impressionante. Mas depois de 3 sessões, naquele lugar que eu a levei, juntamente com o marido João, até o Mário, o outro pedreiro, também foi conosco. Ela se curou. Ela nunca mais voltou a beber. Foi exatamente assim que terminou a nossa história. Ele, João, o pedreiro, dedicado a uma família que tinha amor e carinho por todos, até mesmo pelos cunhadinhos, pelo filho, enfim, por todos. Merecia aquela graça. E a graça foi obtida em nome da fé que ele sentia. Mas uma coisa eu testemunhei. De fato, esse tipo de coisa existe. Existe o tal do espírito obsessor. É por isso que nós precisamos estar sempre em sintonia com Deus, pedindo a luz protetora do Espírito Santo de Deus. Repita comigo: luz do Espírito Santo de Deus esteja comigo e me proteja. Você gostou da nossa história da meia-noite de hoje? Mande a sua resposta, manda a sua opinião. Será muito importante que você se manifeste. Eu vou ficar esperando.